A gente estava falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, o trajeto que a gente já fez até aqui, que ainda falta talvez 2 semanas. Estava dizendo que não existe leitura neutra, né? A leitura do sul global é diferente da leitura ocidental, enquanto a leitura ocidental tem a ideia de Deus como alguém que está nos olhando, né, assistindo os processos e trazendo prosperidade para uma nação. Aqui no sul global, a gente está com a ideia de que Deus pode aumentar a quantidade de farinha no meu pote, em que Deus tem que, de alguma forma, intervir na pobreza, nas dores que nós carregamos como sul global. Então, nossa leitura teológica é uma leitura marginal, porque enquanto a teologia vigente foi fabricada na Europa e desceu para cá para catequizar a teologia que nós vivemos é uma teologia marginal, que vive às margens, porque está olhando para Deus como alguém que a gente deve pedir socorro, e não como alguém que está nos assistindo, né, e que tenha nos determinado viver uma vida segundo os mais altos índices de IDH, porque não é essa a proposta de Deus. Mas a proposta de Deus é divisão, é partilha, de alguma forma colaborar com a existência. Nesse ponto, a gente precisa olhar para o mundo de Atos dos Apóstolos como um mundo de alguém que estava desbravando aquilo que hoje nós chamamos de caminho, né? Mas que se transformou depois do quarto século no cristianismo, né? Então, alguém estava desbravando algo completamente novo. Alguém estava trazendo uma perspectiva completamente nova, não havia teologias. Gente, vocês têm que entender que esse povo, quando a gente fala, hoje, quando a gente fala de Bíblia, a gente vai abrir em Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse povo, quando eles falavam em livro, eles abriam a Torá, eles iam ler os profetas. Então não se tinha ideia de Novo Testamento. A ideia de Novo Testamento é nossa. A compilação do quarto século. Alguns livros foram escritos na virada do segundo século. Então a gente está falando de algo que, assim, para esse povo era completamente desconhecido. O que eles tinham de referencial era a lei. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei é boa, que ele é útil para o ensino. Ele não está falando do Novo Testamento. Então a gente está falando de um povo que estava desbravando, que estava nas fronteiras do que hoje a gente chama de cristianismo, na época era chamado aqueles que eram do caminho. Então as coisas ainda estavam para ser vistas. As coisas ainda estavam acontecendo, os problemas ainda viriam. É uma igreja ainda no seu começo. Tanto que Paulo faz viagens e viagens, como nós lemos, passando pelos lugarzinhos onde nós sabemos que são livros que estão na Bíblia, né? Onde ele escreve cartas, né? Às vezes cartas de ida, cartas de volta, 2 cartas, né? Coríntios, por exemplo, aos Coríntios ele escreve 4, a gente tem acesso a 2. A primeira que não é a primeira é a segunda, e a segunda que não é a segunda, talvez terceira e quarta, e a segunda, na verdade, a gente nem tem. Então, assim, olha que loucura que a gente está tratando. A gente está tratando de referenciais, a gente está tratando de situações que estavam acontecendo em loco, naquele momento, naquele tempo, mas que ninguém tinha um manual. Hoje a gente tem a Bíblia. Hoje a gente procura Jesus, a gente vai ver o que Jesus faria. Aquele povo ainda passava por circulares, não tinha Bíblia, não tinha nada. Eles ficavam com o espírito que os apóstolos, de alguma forma, traziam para eles como referencial, a maneira de agir dos apóstolos. O que eles tinham mais próximo de Jesus eram os apóstolos. Talvez alguém hoje veja você como alguém que seja o que é mais perto de Jesus, que ele não tenha referencial nenhum de Jesus, que ele não conheça nada de Jesus, que ele não saiba nada sobre Jesus, sobre tudo que ele viu de Jesus foi uma caricatura que foi feita por uma igreja que nunca teve compromisso com Jesus, e que você seja esse referencial. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é um desafio para a gente pegar esses livros, todos que nós já lemos, e começar leituras e começar a fazer esse aprofundamento maior que a gente está fazendo, e a gente ainda, mesmo que tentando, né, ser neutro na nossa leitura, não fazer uma leitura a partir de uma perspectiva, né, do sul global, que é onde nós nos localizamos, a gente não consegue.
O Sul Global é a nossa rotina diária. A Gisela, no período de carnaval, tem um grupo de samba tocando em frente na porta dela. É na frente da casa dela. Não é do lado, não é, ela não tem que andar um quarteirão para ter acesso ao carnaval. O carnaval está na porta dela. Mesmo que ela não queira ir no carnaval, ela vai no carnaval, porque o carnaval vai até ela. É assim. A gente fala com o Fábio, a partir da perspectiva de alguém que está no Paraná, em Curitiba, né? Alguém que vai ter dores completamente diferentes de quem está, por exemplo, na periferia de São Paulo. Dores diferentes. Não são maiores nem menores, mas são dores diferentes. Então a gente está falando do mesmo Brasil, a gente está falando da mesma Bíblia, mas a partir da minha vivência, da minha experiência, eu tenho uma leitura completamente diferente. E é por isso que nós temos hoje leituras mais conservadoras, leituras mais progressistas, mesmo que elas não se expliquem em si apenas com a ideia da regionalidade, mas elas se explicam com um lado que eu decidi assumir diante da minha fé. E aí, qual foi o lado que eu, John, por exemplo, escolhi diante da minha fé? Foi o lado do pobre, do empobrecido, daquele que teve o seu direito usurpado, daquele que teve a sua possibilidade retirada, daquele que a azeitona vive caindo para fora da empada. É esse, né? Eu escolhi, né, olhar para o evangelho e ver que o evangelho é uma ação de amor, o evangelho é uma boa nova, é uma ação de amor, é uma ação de graças, e entender que essa ação de graça tem como referencial o pobre. O pobre no sul global é o quê? É o pobre financeiramente pobre. Mas o pobre no mundo é o pobre em amplos aspectos. Há amplos aspectos de pobreza. Há gente de pobreza almática. É gente que tem condições para muita coisa financeira, não sofre com as dores da fome, da falta de saneamento básico, não sofre com as faltas de vias e transportes, não pega 2 ônibus para ir, 2 para voltar, mas é pobre na alma. E o evangelho também tem resposta para essas dores, né? Mas na minha realidade, a minha leitura ela é realmente parcial, porque eu vivo num ambiente de dores. Eu vivo num ambiente de limitações. E a minha visão vai determinar para onde que eu estou caminhando e em direção a quem eu estou caminhando quando digo que sou evangélico. Eu sou evangélico. Tem gente que não gosta, né? Gente que não gosta de dizer evangélico. Eu não tenho problema nenhum de me dizer evangélico. Só que para eu me dizer evangélico, eu vou dizer que eu participo e comungo de uma determinada fé, que tem uma leitura do evangelho a partir de uma determinada perspectiva. E aí eu vou dizer aquilo que eu sou, para onde eu estou caminhando e aonde eu estou. Então, o que é Atos dos Apóstolos? Os Atos dos Apóstolos é um povo que viveu no primeiro século da era cristã, sem aquilo que você chama de Novo Testamento, só com aquilo que a gente chama de leis de Moisés, caminhando por vezes contrário àquelas leis, porque seguia um homem que dizia o seguinte: Moisés disse isso aqui para vocês, eu, porém, vos digo, contrariando o processo, a consequência e a institucionalidade da lei. Então havia ali um povo que estava caminhando marcha contrária a um Estado que não era um Estado laico, a um Estado teocrático. Então a gente está vendo o tamanho da merda que a gente está arrumando. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente não está falando de um lugar que tinha o Alexandre de Moraes, que tinha uma Constituição vigente, declarada de forma democrática, escolhido por seus representantes. A lei via de Deus, pô, e pronto. Mas quem disse isso? Deus, já é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Foi Deus que disse, pô. Tá, mas isso aí tem lastro? Não tem lastro em lugar nenhum. O cara subiu numa merda montanha, voltou com a cara brilhando, com a lanterna na fuça e disse que Deus me deu essa regra. Hoje não. Hoje, quando o Bolsonaro diz Deus, pátria e família, a gente sabe que ele está falando que Deus é ele mesmo, o próprio umbigo, a pátria é o grupo de miliciano dele, família é a família dele.
Tá? A gente sabe, a gente olha para o indivíduo e sabe, mas naquele momento não. Não. O povo não tinha nada, o povo não tinha referencial, o povo estava nadando contra uma maré. O povo estava dando conta das demandas do dia a dia. O povo estava errando pra caceta. E Deus estava conduzindo a história da salvação no meio de um monte de gente tosca. Porque é assim que caminha a história da salvação. Não parte do ambiente, da ordem. A salvação ela só existe porque tem caos. Tem algo que correu contrário àquilo que foi determinado. Algo se perdeu quando a gente olha lá a parábola das coisas que se perderam, de uma dracma que foi perdida, de uma ovelhinha que decidiu se perder, de um filho que deliberadamente quis estar perdido, de um outro filho que, mesmo que encontrado dentro da casa do pai, estava perdido na consciência daquilo que ele era. Então, existem várias formas de se perder. E para cada forma de se perder, Deus tem uma forma de te achar. A ovelhinha, o pastor foi atrás. A dracma perdida, a mulher decidiu fazer uma faxina e encontrou. O filho que estava perdido, o pai esperou. E aquele que estava perdido dentro de casa, o pai exortou. Para todos os tipos de perdição humana, há uma espécie de salvação de Deus. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, é isso que a gente está lendo. Ah, mas Paulo é machista. A gente já passou dessa conversa. Ficar nesse papinho comigo, você me deixa transtornado. Daqui a pouco tu está no nome do Pai, da Mãe, da Filha e da Espírita Santa. Não faz isso comigo. A gente está falando de um cara lotado de erro. Um cara que estava ali aprendendo da história da salvação, mas 2 dias antes estava lá no apedrejamento de Estevão, o cara tomando pedrada até a morte, que você imagina com apedrejamento, os caras vêm com uma britazinha, né? Não é, querido. Um apedrejamento não é assim. Não é. Eu lembro de um filme do Monty Python, que acho que é A Vida de Brian, que rola, é uma sátira sobre a vida de Jesus. Brian é como se fosse um Messias, que eles entendem como Messias. Aí tem um momento de apedrejamento, né? Aí tem uns homens vendendo pedra. Pedra, olha, pedra. E tem uns caras que estão vendendo bigode para as mulheres poderem apedrejar também. Então, tem comércio de tudo quanto é coisa naquilo ali. Então, a gente imagina que um cara estava um dia ali diante de alguém sendo assassinado, fazendo vista grossa, segundo o texto, segurando as capas daqueles que estavam apedrejando, porque quem estava apedrejando não queria nem sujar a própria capa, não pode espirrar sangue aqui. Né? O cara pode sangrar, mas o sangue não pode espirrar em mim, porque eu me torno impuro. Vocês estão entendendo o tamanho da loucura? Bom, eu posso fazer o cara sangrar até a morte, mas se esse sangue encostar em mim, comer sangue, não pode me encostar. Então eu vou deixar alguém segurando aqui porque o sangue me deixa impuro. O que deixava o cara impuro não era o assassinato de um outro humano. O que deixava o cara impuro era espirrar o sangue na capa. E a gente está lidando com esse tipo de gente até hoje. Está tudo ciclicamente inserido dentro do nosso cotidiano. Então, quando vocês leem Atos dos Apóstolos, estão olhando para esse cara. Quando você vê Romanos e vem aquele monte de frase de efeito, né? Aquele monte de situação, Romanos 7, Romanos 8, portanto, não há nenhum tipo de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Paulo recém-convertido, meu querido. É Paulo recém-convertido. É ontem, a nível de história, de alguém de caminhada. Quem está escrevendo tudo isso é um monte de gente recém-convertida, cheia de falhas, e Deus está conduzindo a salvação no meio desse caos, cara. E que bom que ele não esperou alguma coisa ficar perfeita em nós para conduzir a história da salvação através de nós, porque se esperasse ficar perfeito, lascou. Olha que loucura. Então, quando a gente está lendo Atos dos Apóstolos, como vamos ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 23, já em processo praticamente de encerramento de Atos dos Apóstolos, a gente está lendo isso. A gente está lendo um livro
é um livro sagrado para os cristãos, são palavras que nos exortam e nos mostram um caminho possível no meio também da forma com que nós transpassamos a existência. Nós não lemos de forma neutra, porque nós aprendemos a partir de dores que são do sul global, né? Daquilo do ambiente onde a gente vive. Então a gente lê a Bíblia a partir da nossa dor, tá? A partir da nossa vivência, a partir da nossa estrutura, né? A partir da nossa comunidade, a partir da nossa transposição, o quanto que nós conseguimos avançar em relação às nossas dores e fraquezas, mas nós lemos de maneira que nunca seremos, de maneira nenhuma, de forma alguma, neutros diante de qualquer leitura. Nós não somos neutros porque nós vivemos na vida, seja a gente quanto à nossa cor, o nosso gênero, o nosso pensamento, qualquer dessas coisas vai de alguma forma afetar aquilo que a gente está lendo. Não existe neutralidade, tá? Neutro é sabão, ok? E a gente nem pretende ser neutro. Se a história da salvação foi contada a partir de homens e mulheres e dores reais na existência, gente que sangrava como eu sangro, gente que tem um monte, uma infinidade de pecados como eu tenho, Deus ainda continua contando a história da salvação a partir de cada vida, que seja eu, que seja você, porque ao esperar que algo fique pronto, nada está pronto, porque nada ainda findou-se, chegou ao fim. Só quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, que a gente vai ter, de fato, essa ideia de perfeição. Enquanto ainda estamos inseridos, tudo que nós vemos é como o apóstolo Paulo fala, vemos como por um espelho, vemos um reflexo de algo distorcido, mas chegará o momento em que aquilo que eu vejo como um espelho vai ganhar uma nitidez, vai ganhar uma maneira translúcida de ser que eu consigo ver através, não só aquilo, mas através daquilo. E aí é quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptível. Ainda somos seres que lemos e vemos imparcialidade. E você não deve se envergonhar disso. Você não deve se envergonhar da sua limitação. Porque o que, de alguma forma, o que a igreja vem trazendo para a gente, nos dois aspectos, tanto leituras mais conservadoras, que colocam um patamar muito alto para que a gente possa chegar lá, né? A gente já está lá, tá, meu povo? Ninguém que precisa se tornar alguém, você já é alguém, tá? Ninguém que precisa se tornar qualquer coisa para poder dizer qualquer coisa. Você não precisa, você que é mãe, você que está aqui que é mãe, você não precisa se tornar qualquer coisa para poder trazer bons conselhos para o seu filho. Só o fato dele ter saído de dentro de você já traz para você um potencial enorme de amor e de afeto para desejar o melhor. Mesmo que esse melhor que a gente deseja ainda esteja limitado ao quê? Aquilo que nós somos. Então é o melhor a partir da minha perspectiva, daquilo que eu sou hoje. Tanto que o melhor que você tem para o seu filho, para sua filha hoje, não necessariamente é o melhor que a sua mãe tinha para você, que o seu pai tinha para você. Talvez você hoje negue atitudes que eles tiveram, que talvez te construíram para o bem, para algum tipo de posicionamento melhor, mas que é uma atitude que você não vai ter. Porque você também encarou as consequências daquilo, porque aquele que executava aquilo era um ser imperfeito. E a partir da graça, você foi encaminhado ao amor, e o amor te trouxe uma forma diferente de ver. Então, tudo que nós fazemos está nutrido da nossa humanidade, nutrido das nossas limitações. Então, os conservadores acham que a gente tem que chegar lá, a gente tem que ter um nível de santidade. Um lado mais progressista toca o foda-se para tudo. Pode fazer o que você quiser e tá tudo certo, você sempre pôde, na verdade. Mas a forma com que a gente se comporta e olha o mundo vai trazer para a gente um olhar de mais seriedade ou de menos seriedade. Alguém que trabalha com um povo periférico precisa, né, conseguir dialogar dentro das limitações da linguagem. Mas se ele trouxer aquela mesma linguagem para um ambiente mais conservador, não vai conseguir dialogar. Você entende? Então não dá para ser de qualquer modo, mas também não precisa ser perfeito. Pode ser só você, achando o seu espaço de conforto no mundo, sabendo das suas limitações. Então vamos para Atos, capítulo 23, Atos dos Apóstolos. Com muito cuidado, com muita paz. Quem é de coca, coca, quem é de água, água.
Vamos para a leitura. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Vocês lembram que Paulo ficou puto pra cacete, que ele era cidadão romano, prenderam ele, aí mantiveram ele tinha direito a um monte de coisa, deu aquele bafafá danado, que eu até continuei o capítulo na outra semana pra gente poder saber a fofoca completa, porque eu detesto quem conta a fofoca pela metade, né? Contou a fofoca pela metade, já fico chateado. É igual o final de novela. Sempre tem aquele cliffhanger, né, para poder te puxar pro próximo capítulo, né? Não faço isso, tá? Eu leio um outro capítulo só para a gente saber a fofoca completa. Entendeu? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos. Sou julgado. Havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus. Ele quis provocar uma briguinha entre eles para ele sair fora, né? Porque os fariseus acreditavam na transcendência da alma, acreditavam em algo para além dessa existência e da mera materialidade, e os saduceus não. Os saduceus eram uma aristocracia religiosa. Então ele quis causar ali, né, um problema entre eles, e havendo dito isso, houve uma dissensão, uma briga entre os fariseus e os saduceus. E a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, não tem anjo, não tem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. E se nenhum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Então, se alguém falou para ele, espírito ou anjo, qualquer coisa, vamos deixar para lá, não vamos lutar contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, tendo medo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para uma fortaleza. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, fica animado, cara, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Lembra que o próximo capítulo que nós vamos é Romanos. Nos próximos capítulos vamos estar lendo Romanos. Vai acabar esse livro de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo vai se apresentar em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juntaram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Povo vingativo, né, cara? Deus que me perdoe, que raça sozinha ruim. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E antes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho notificai ao tribuno que o traga até aqui amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, faremos prontos para o matar. Ou seja, queriam fazer uma armadilha para Paulo, né? No meio do caminho ir lá e matar ele. Igual a gente viu lá no 8 de janeiro, que tinha um plano para matar envenenado o presidente, matar o vice-presidente. É um povo estranho. A gente vê que conspirações políticas, institucionais, estão acontecendo o tempo todo, né? E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e disse isso para Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque de alguma coisa eu preciso contar para ele. E tomando-lhe, pois, o levou ao tribuno e disse, o preso Paulo, chamando-se a si, rogou-me para que trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa para te dizer. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: O que você tem para falar?
E ele disse: os judeus estão tramando para que pedir para você levar Paulo ao conselho, mas no meio do caminho, né, uma coisa vai acontecer, cara, vão matar Paulo. Eles vão dizer que vão fazer tudo certinho, mas não acredita nisso. Porque mais de 40 homens, de entre eles, né, alguns que estão ali pensando em armar ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, juraram que não vão comer e nem vão beber até que Paulo esteja morto. E já estão preparando, né, e esperando de ti essa promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhar animais para que, pondo neles a Paulo, levem ele salvo até o presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isso: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde para você. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa e o livrei, informando de que ele era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei até o conselho dos seus, dos judeus. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo enviei ele para você, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, trouxeram de noite a Antipátride. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tomaram a fortaleza, as quais logo que chegaram até Cesareia, entregaram a carta ao presidente, que lhe apresentaram a Paulo. E o presidente, lendo a carta, perguntou de que província Paulo era, e sabendo que ele era da Cilícia, disse: eu vou te ouvir quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou, no caso, que guardassem no pretório de Herodes, ou seja, Paulo fazendo uma aventura, né? Passeando para lá e para cá, saindo da delegacia, indo para o julgamento, saindo do lugar do julgamento, indo diante do presidente, saindo do presidente, indo para a cadeia de novo, fazendo um rolezão, tudo por conta de gente que queria matar ele. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Vai passar o julgamento de Paulo agora, né? E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos louváveis serviços, sempre em todo lugar, puxando o saco, né? Parece aquele Rolando Lero, potentíssimo Félix, né? Com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que esse homem é uma peste. Quem que nunca foi chamado de peste, né? Não. A minha avó me chamava de estrupiço, né? Estrupiço. Peste é pouco, né? O promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha só, hein? Aqueles que eram chamados do caminho, em Antioquia foram chamados de cristãos, e aqui, pela boca dos nossos irmãos, aqui é tipo um esquerdopata, né? É chamado de seita dos nazarenos. Já criaram um outro nome, um bullying, sobre a seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E nós o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo, o tribuno Lísias tirou ele da gente, de entre as nossas mãos, e com grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti. E dele, tu mesmo, examinando, poderás entender tudo aquilo a qual o acusamos.
E também os judeus consentiam dizendo serem essas coisas. Todo mundo balançando a cabeça. É isso mesmo. O cara é desgraçado mesmo. Isso é uma peste, é um estrupiço, como dizia minha avó. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi até Jerusalém para adorar, para rezar, para orar. E não me acharam no templo falando com alguém, e nem emotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, agora Paulo está botando pingo nos is, assim sirvo ao Deus de nossos pais, querendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então aqui não está falando de Novo Testamento, meu povo. Paulo está dizendo que acreditava na lei e nos profetas. É isso. Tendo esperança em Deus, como este mesmo também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter a consciência sem ofensa, ter uma consciência completamente sem escândalo, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto, me acharam já santificado no templo. Não estava em ajuntamento, eu não estava num quartel-general na porta do exército, né? Nem com alvoroços, nem com certos judeus da Ásia, as quais convinha que estivesse presente perante a ti, e me acusassem, se alguma coisa contra mim de fato tivessem. Ou digam estes mesmos se acharem em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei, dizendo: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Porque, obviamente, né, eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, e que se Jesus ressuscitou, ele é o Filho de Deus. Mas eles creem na ressurreição, a maior parte deles creem nessa ressurreição. Então, negar a ressurreição é negar parte da própria crença. Olha o tamanho do problema que Paulo colocou na cabeça deles. Alugou um triplex agora na cabeça dessas pessoas. Então, Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que guardasse em prisão, tratando com brandura, que não espancasse ele, não botasse dentro de um carro, jogasse gás lacrimogênio nele, sufocasse ele com spray de pimenta. Falou: não faz essas coisas. E que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Não proibiu visita, não proibiu que as pessoas o visitassem, não deixou que ele ficasse sozinho, né? E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, um nome maravilhoso, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Esperando o mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, né? Lhe desse alguma propina para que o soltasse. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele: olha, mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, outro homem com um nome maravilhoso que não estaria numa lata de coca. E querendo Félix comprazer os judeus, deixou Paulo preso. E Paulo ficou aí um bocado de tempo preso. O que está acontecendo? Paulo foi levado à prisão, os judeus queriam matar ele, acabar logo com a dissensão que ele causava, porque ele causava um problema teológico, ok? O problema de Paulo não era o tanto que ele aglutinava de gente, porque poucas pessoas ali criam e caminhavam com ele. Mas o problema era a dissensão, era o rompimento com o tradicionalismo teológico. Isso acontece até hoje, meu povo. Quando lá o pastor da igreja lá de São Paulo falou que tinha que atualizar a Bíblia, meu Deus do céu, o que de crente veio torrar a paciência
E assim, cara, o pastor de São Paulo não disse nenhuma novidade, nada que eu não tenha falado lá 10, 15, 20 anos atrás já. Mas quando ele diz, sendo pastor de uma igreja de 5, 10 mil pessoas, e o quanto que isso fere o processo teológico pela visibilidade que ele tem, porque todo mundo aqui já falou heresia pior, né? Acredito aqui que todo mundo já falou heresia pior. Mas o quanto que ele afeta e quanto que fere o processo teológico, estando ele atrelado a uma convenção batista, estando ele sendo pastor de uma igreja de 10 mil membros, entende o quanto que tudo vai tornando pior? E no caso de Paulo, ele é um cara que trazia consigo no próprio corpo o testemunho de ser um perseguidor daqueles cristãos. Então, aquele que antes era perseguidor, agora ficou a favor, e não só a favor, mas é um cara que manifesta prodígios, maravilhas, eu preciso conter essa pessoa. Não só pelo processo teológico que ele carrega, não porque ele carrega uma ideia sobre Deus, aí eu digo processo teológico, uma ideia sobre Deus diferente do que a lei traz para mim, ele é a própria existência contraditória. Ele é o contraditório, ele não só traz contradições, ele é o contraditório. Porque o problema, às vezes, não é nem quando você levanta uma contradição sobre alguma coisa. O problema é quando a contradição é você. O fato de você resistir a alguns desaforos e permanecer dentro de uma relação, para você é a contradição. O fato de você perdoar e decidir seguir enquanto um tanto de gente carrega a mágoa, você se torna a contradição. O quanto que você cuida mesmo quando não recebe de volta o cuidado, o afeto, o amor, você se torna a contradição. Não tem a ver com coisas que você fala mais, mas tem a ver com aquilo que você é. Paulo se tornou uma contradição. Então, o fato dele estar vivo naquele lugar trazia um testemunho muito potente, porque aquele que antes era perseguidor, aquele que antes caminhava com uma outra perspectiva, hoje ele está a favor. Então, eu quero saber que fé é essa. Porque se esse cara que estava disposto a matar e a morrer para combater esse pessoal, e agora ele está caminhando junto, defendendo, cuidando, amando, sarando e curando, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, a gente tem um indivíduo que é a contradição. A contradição deixa de ser uma resposta que a gente dá em relação a alguma coisa e passa a ser uma encarnação. Eu me tornei essa contradição. E aí, cara, vai todo mundo querer te matar, né? Isso é o que a gente vai ver o tempo todo. Eles vão querer acabar com você. A gente vê, eu estava vendo esses dias um documentário sobre o John Kennedy e a tentativa que a CIA tinha para matar o Fidel Castro. Fidel Castro tinha acabado de fazer uma pequena revolução numa ilhota, vencendo o Fulgêncio Batista, colocando ele para fora, pegando os bancos, o dinheiro dando na mão da população, botando o cara para correr para a Espanha, uma ilhota pequenininha assim. E aí haviam 5 tentativas em curso de matar o Fidel Castro. E a última foi com um charuto envenenado. Eu estava lendo um documento incrível. Ele fumava o charuto de uma certa charutaria de Cuba, né? E aí eles fizeram uma réplica idêntica e chamaram uma adolescente que trabalhava no MIT já desde muito jovem, porque ela conseguia colocar câncer em ratos. Eu li um documento inteiro que foi liberado agora pelo governo dos Estados Unidos, gente. Eu sou super curioso, né? Então peguei aquilo ali uma noite, leio até ficar com a cabeça doendo. Então essa adolescente, ela tinha descoberto um jeito de colocar câncer em rato. E aí, a parada é essa. Ela já era uma adolescente superdotada para esse lado meio estranho da vida, né? E aí chamaram ela, recrutaram ela, falou assim: tá, você consegue fazer um charuto? Mas por que um charuto? Eu só quero saber se você consegue ou não, minha filha. Me diz. Ela, eu consigo. E aí, quanto tempo que o cara morre? O cara vai morrer no primeiro charuto, e vai dar aquela baforada e vai cair duro no chão. Aí os caras falam, então tá contratada. Tá, mas quem é? Aí os caras falam, é Fidel Castro, tá tentando trazer o comunismo, você sabe que o comunismo como é que ele é, né? Vai pegar as criancinhas, vai ter mamadeira de piroca, vai ter esses negócios tudo. Então, vai ter kit gay distribuído nas escolas, vocês já sabem como é que é o comunismo, né? Então, vamos matar o cara. A menina falou, então vamos matar, porque eu vou estar fazendo algo importante, vou estar matando um cara que vai trazer o comunismo, mamadeira de piroca, kit gay, né? E ela foi lá e fez.
Só que o cara que estava levando o charuto ficou preso na porcaria do meio do caminho e não ia conseguir liberação a tempo, e o charuto tem um tempo de validade, né? E aí não ia dar tempo de chegar lá e matar o Fidel Castro, aí abortaram o plano. Tentaram matar ele na sacada de um prédio. Então depois vocês podem pesquisar no Google, assim. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque nós queremos matar as contradições. A gente tem uma ilhotazinha no meio do Caribe que não faz mal a ninguém, gente, mas que sofre embargo desde 1968, desde o final da década de 60. Faz nada, nada. Cultiva banana e fumo. E leva fumo dos Estados Unidos desde o final da década de 60. Porque se tornou uma contradição. Os Estados Unidos nunca vai falar sobre as suas derrotas, né? Sobre ter perdido a guerra do Vietnã. Um monte de gente com foice na mão, pedaço de pau, um monte de armadilha, igual o Macaulay Culkin lá no Esqueceram de Mim, que faz armadilha por bandido. O mesmo nível de armadilha que, os caras, os Vietcongs faziam para os Estados Unidos, mesmo nível, com aquela tinta que solta, bate na cabeça, queimando careca de soldado. Era aquele nível de armadilha. Eles perderam uma guerra dentro do Vietnã. E perderam uma outra, que foi a Batalha da Baía dos Porcos, para Cuba. Eles foram expulsos de Cuba por um monte de gente, num monte de barquinho furado, cara. Isso vira uma contradição. Vira uma contradição. E aí, de alguma forma, todas as contradições acabam sendo eliminadas. Igual as famílias que acabam escoando a ovelha, chamada de ovelha negra, né? Vai escoando assim pelas beiradas. Quando vê o indivíduo tá fora da família já. Marcam reunião, tem um grupo sem você. Tem grupo com e sem você. Acontece, meu povo. São essas contradições vivas que estão o tempo todo caminhando junto com a gente. O tempo todo, né? Agora, assim, eu acho que eu já zerei meio que o bingo, né? Porque eu tenho um pai bolsonarista, uma mãe macumbeira, um irmão que ficou em acampamento rezando para pneu. Eu tô zerando o bingo, né? Eu falei que agora só falta alguém do Legendários, né? Entrar alguém pro Legendários, agora completo o meu bingo. Na minha família, tem tudo ali, rapaz, já prontinho. A própria contradição, né? Própria contradição. Então, ao meu ver, esse nível em que a gente vê a leitura que vai se afunilando, né? Agora Paulo sai de um simples indivíduo que buscava recomendação dos principais das sinagogas, dos políticos daquela época para perseguir um segmento. Esse cara começa a agitar uma multidão, não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele é e pelo testemunho vivo que ele carrega, né? Isso começa a lidar com esferas enormes do ambiente político. Ele começa a ser levado para ambientes que antes ele não frequentava, a lidar com pessoas que antes ele não tinha que lidar, a tratar de assuntos que antes não precisava tratar. E uma mente teológica, quando é colocado dentro desses lugares, uma mente que tem um pensamento teológico levado para dentro desses ambientes, acaba, de alguma forma, se entristecendo. E a gente vai ver as cartas da prisão. Então, quando Paulo escreve as cartas da prisão, a gente está vendo a prisão dele aqui, ó. Tava preso, cara. Tava preso. Tava colocado numa situação de cárcere. Então, a gente vê que começa a transbordar a esperança dentro do ambiente do contraditório, mesmo quando não há esperança que haja justiça, porque a gente viu nesse finalzinho aqui que o cara que poderia ter soltado Paulo para poder fazer graça com o povo, não soltou. Então, o cara tem que nutrir-se de esperança, tendo sido ele uma contradição, sabendo que uma grande injustiça está acontecendo, sabendo que nada que ele tenha feito e falado era digno daquele tipo de punição, e ainda se revestir de esperança, para que possa lidar com a mensagem de esperança que é o Evangelho. A menos que você encarne a esperança sendo você mesmo, tanto quanto a contradição, tanto quanto a esperança, não dá para sobreviver dentro desse ambiente.
não tem vida, a menos que você sirva uma causa maior. Então, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente está vendo uma igreja primitiva, e quando eu falo primitiva, não é no sentido bom da história, tá? Primitiva no sentido neandertal. Uma igreja que se você mentiu, você vai morrer. Mentiu, morreu. Ali safira. Vendeu o terreno. Ah, mas não foi por esse preço. Não, não foi não? Então tá bom. Pum, cai morto no chão. É a igreja que, de alguma forma, lida com a visceralidade das dores da vida a partir da visceralidade da sua forma ainda neandertal de enxergar o mundo. Essa é a igreja primitiva. É uma igreja que está aprendendo. Assim como é o John primitivo ainda, quando ainda aprendia e caminhava, como a Gisela primitiva. Imagina você há 10, 15 anos atrás, você, Roberto, 10, 15, 20 anos atrás. O primitivo ainda é a gente com pouca casca das dores que os processos, de alguma forma, ainda vão causar na gente. Então, acho que a diferença é só que você não consegue se enxergar, às vezes, hoje, com a força que você tem pela resistência dos golpes que você levou. A gente se enxerga, às vezes, muito fraco, né? A gente não sabe o quanto que a gente resistiu. E agora a vida de Paulo começa a ser testada a partir disso, realmente da força daquilo que o evangelho operou nele. Porque agora ele vai viver de injustiça em injustiça, de cadeia em cadeia, de situações em situações. Ele acaba de ser preso nesse lugar, vai para ser preso em Roma de novo. Ele acabou de levar açoite, acaba de fugir num cesto, aí começa a dar uma série de merdas absurdas ali, e o cara vai ter que ficar lidando com essas injustiças e com a perseguição o tempo todo. Então, isso cria, de alguma forma, a experiência de poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é de posso de poder, né? Mas é que posso passar por todas essas coisas. Eu passo por qualquer merda, porque agora eu criei em mim essa casca, jurássica, que me torna quase que um ser paleolítico diante das dores, sabe? Eu sou intransponível, entende? Falta pouco dar um beijinho no ombro, que o recalque passa longe. Porque é isso. É isso. Então o cara está sendo forjado em todos esses textos que nós lemos aqui, diante das injustiças do mundo, diante das dores do mundo, sendo ele uma contradição, carregando ele o poder do evangelho, e se agora se sustentando apenas na esperança da ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, que ele vai ressuscitar no último dia com Jesus. Agora acabou o caminho, a caminhada de Paulo com segurança. Agora tudo que vai vir, agora daqui para frente é só para baixo? É basicamente isso. Então, todos nós vivemos isso, com as nossas limitações, com as nossas incertezas, com aquilo que a gente não tem ainda de perfeito em nós, com aquilo que a gente acha que é feio em nós ainda, mas caminhamos em direção ao Evangelho. Somente a vontade de fazer o bem já é o bem em si, meu querido. Vai na minha. Porque desejar o bem hoje já está sendo difícil. Num ambiente de desejo, num ambiente de superlativos, num ambiente de seres superlativos, em que fazem a concentração de tudo em volta deles, em torno deles, então tudo é para mim, alguém que já pensa bem já é uma vitória, cara. Enquanto o indivíduo que pensa o mal e não faz, já é uma vitória. Então, tanto aquele que pensa o bem e não consegue, por suas dores e situações, já é importante. Tanto aquele que pensa o mal e não faz. Porque é tão difícil, complicado. Lembra do começo da nossa conversa? Nós pensamos e temos a nossa perspectiva a partir de uma teologia marginal que pensa a dor no meio da corrupção, no meio das burocracias que geram mais corrupção. Sabe? Eu estava lidando com uma amiga que está com uma mãe doente, adoentada, e que não consegue o BPC, porque ela ganha mais de 2 salários, mas os 2 salários acabam sendo só para bancar a mãe. E aí, tipo, ela entrou num processo que ela não consegue o benefício porque ela ganha mais de 2 salários. Mas os 2 salários ficam para bancar uma mãe que demenciou e que tem um custo altíssimo.
E que mesmo que tivesse BPC, não pagaria o custo que se tem. E não tendo, torna tudo ainda muito pior. E olha que loucura. Você conviver sabendo que você está sendo vítima de injustiça. Você pega uma filha de militar que vai ter os benefícios, e benefícios assim, não se casa, não vai fazer nenhum tipo de matrimônio por conta da perda disso, e vai receber benefício para o resto da vida. Já teve o benefício de uma carreira segura do pai, já tem todos os benefícios, não perde nada. Agora, imagina o seguinte, essa senhora que demenciou, que não tem direito a BPC, é filha de militar e não conseguiu direito a nada, judicialmente. Tá passando no Ministério Público, filha de militar, combatente da Segunda Guerra Mundial. Olha a merda, hein? O cara tava lá na Itália dando tiro em foca, demenciou, era totalmente dependente. O Ministério Público reconhece que não precisa. A mulher tá com uma escoliose, não fala, não anda. É essas injustiças que você tem que lidar. Aí você apresenta para um advogado, o advogado pega todo empolgado. Peguei uma advogada conhecida, ela falou, não, tem direito assim, quando olhou, mas a jurisprudência, né, porque tem uma lei aqui do que... Aí começa um processo. Porque a lei não é simplesmente você olhar para uma condição e suprir aquela condição, que seria o natural, né? A lei é a forma que a gente interpreta ela. E tem a famosa jurisprudência, que é como que uma série de interpretações aconteceram acerca daquele mesmo cara. Aí é um inferno, gente. Inferno, 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 em que a gente não confia mais no processo da justiça. E Paulo estava desacreditado, assim como eu também fico, assim como você também ficou em algum momento. Aí quando alguma coisa melhora um pouquinho para você, você acredita de novo, mas daqui a pouco fica um inferno, transtorno, fica tudo de cabeça para baixo novamente. É assim que a gente vive, com a eternidade nos atravessando, a gente revoltado com o processo, mas o caminho da salvação acontecendo a partir e através da gente. Olha que loucura. Olha como que Deus escolheu se revelar para a humanidade. Deus escolheu se revelar para a humanidade. Agora você pode fechar os seus olhinhos e pensar junto comigo, a partir de um indivíduo igual a você. Não tem outra coisa, não tem um avatar de Deus aqui. Tudo que as pessoas conhecem de Jesus veio através de pessoas que leram alguma coisa sobre Jesus e interpretaram Jesus. Ou interpretaram Jesus segundo uma lei pesada e escrota, ou interpretaram Jesus com o mais potente amor. Mas tudo veio de gente, cara. E você é participante desse processo. Você é participante dessa loucura. De que tudo que alguém sabe sobre a maior novidade e a maior história de todos os tempos não vem de um avatar, de uma outra coisa, de um ser místico, de uma luz, de um encontro com um cogumelo. Não. Veio de um cara, de um indivíduo, de um serzinho que um dia tocou a tua vida, que um dia disse algo que fez sentido e você decidiu caminhar a partir daquela estrada. Não veio nenhuma luz do céu, não veio nenhuma gosma brilhante das estrelas. Um ser humano cheio de defeitos te atravessou com Jesus para toda a eternidade. Sabe-se lá o que esse cara fez, o que ele virou, o que ele se transformou, se foi o bom, se foi o ruim, se morreu, se segundo os crentes foi para o céu, para o inferno, mais um indivíduo cagado, um serzinho, como diz a Bíblia, para poder usar eufemismo, a Bíblia usa eufemismo, um bichinho de Jacó te atravessou com alguma coisa do Evangelho. Não é porque você quer, é porque Deus nos atravessa com a eternidade a partir de imperfeições. Agora, a eternidade, a santidade, caber, poder entrar dentro de seres imperfeitos como a gente é um mistério que a gente tem que lidar. Esse é o mistério que a gente vai ter que lidar. Essa vai ser a nossa dor. Dor de recusarmos o tempo todo a bondade, trocar por tudo quanto é coisa que nos satisfaça,
E mesmo assim, esse Deus nos atravessar e nos atravessando, atravessando outras existências com o que é sagrado a partir daquilo que é de pior, porque tu sabe as coisas que tu pensa. Porque eu, quando faço as minhas avaliações, não faço como megalomaníaco. Eu falo, que merda. É isso que eu falo. Putz grila. Ah, eu posso ser um sucesso profissional, mas quando eu me pego sozinho com meus pensamentos, enquanto que eu fiquei com vontade de esfregar a cara de alguém no chapisco, eu falo, caraca, que merda. Como que Deus pode pegar essa jossa e produzir alguma coisa? E essa é a bondade de Deus. O cara que estava segurando as vestes dos apedrejadores de Estevão, porque os apedrejadores podiam matar, mas não podiam sujar a roupa. Estava logo depois curando, sendo açoitado, logo depois injustiçado, porque convinha a Deus em mostrar para esse indivíduo o que era sofrer pelo Evangelho. Agora tu vai caminhar para um estado de dor. Agora tu vai entender a dor dessas pessoinhas aqui que você perseguia. Agora você vai ver o mundo a partir do sul global, onde a fome importa, onde a dor importa. Isso deveria ser uma mensagem de esperança para vocês. Porque se Deus se fez valer a partir da sua eternidade numa mensagem passada por um indivíduo que você nem lembra mais, talvez você nem lembra o primeiro pastor que trouxe qualquer coisa, ou você lembra. E talvez você sabe que o destino dele, sabe quanto de merda que esse indivíduo já fez na vida. Mas alguma coisa te chamou a atenção. Ah, mas não foi ele, foi Jesus. Não, você viu, eu vi dele. Jesus não desceu e conversou com você não, querido. Eu quero contar para você que você ouviu aquele cara. E aquele cara continha ali, naquilo que ele falava, alguma coisa que te despertou para o mundo, para o evangelho, para a boa nova e para as coisas boas que podem acontecer a partir do momento em que você se torna a contradição. Que você vira o contraditório. Em que você encarna a boa nova até as últimas consequências. É isso. É isso que acontece. Paulo vai começar a experimentar da injustiça, da dor, do mal, do açoite. E a gente também vai, tá? Talvez não na mesma proporção. Se bem que se no 8 de janeiro a gente tivesse concluído aquilo que eles queriam, talvez estivéssemos experimentando. Né? Talvez. Mas cada um sabe o quanto que custa caminhar com a consciência boa e com o coração em paz. Mesmo que em volta ainda haja guerra. Mesmo que as imperfeições ainda sejam nossos superlativos, né? Mesmo que as nossas imperfeições ainda sejam maiores do que as nossas virtudes. Sabe-se lá, porque Deus escolheu atravessar o mundo, atravessar com eternidade, atravessar com amor, vida de outras pessoas através da gente. Não sei. Talvez se fosse eu escolhendo, né? Eu escolhi uma seleção. Vamos botar um Papa Francisco, um Dalai Lama aqui, escolheu, mas não sou eu escolhendo. É o Eterno que escolheu. E a gente faz o quê? A gente se torna grato por poder participar disso, mesmo com as nossas imperfeições. Agora você tem que se aceitar mais, você tem que se amar mais, você tem que, de alguma forma, naquilo que impossível é de conviver, tratar dentro do processo terapêutico, mas saber que essas suas imperfeições fazem parte daquilo que Papai do Céu utiliza para poder sinalizar o reino dele no meio da humanidade. Não há uma outra forma. É só a partir de você. Não tem uma outra jeito. Não vai vir uma gosma gelatinosa brilhosa do céu para poder fazer esse papel por você. Então, a cada indivíduo que você ama, a cada indivíduo que você cuida, a cada situação que te torna mais forte para a vida, mais pessoas conseguem ser atravessadas pela essa resistência, por essa sua teimosia em ser um contraditório, em permanecer de pé, em seguir adiante, e um tanto de gente vai experimentar do amor de Deus a partir de você. Não tem uma outra pessoa. Ah, mas Deus vai fazer o papel dele, eu vou ficar aqui na minha. Não vai não, tá, irmão? Deixa eu te contar. O que Deus te deu foi graça, o que Deus nos dá é o recurso, a vida, o ar, para que outras pessoas experimentem. Deus não vai fazer algo, vai vir uma mão gigante, não, é tu mesmo, tá? Você que é a oração respondida.
E é isso, apesar de todas as coisas. Amém? Amém, meu povo? Vou abrir o espaço para quem quiser falar, vou orar e a gente vai embora. Quem quiser falar, que fale. Abra o microfone, não vou regular, tá? Vocês que vão falar para mim. Vamos que vamos. Bom, eu sou falante, né, da história aqui, a tagarela. Seja falante. Bom, isso que você falou sobre o contraditório foi uma coisa muito legal, porque é o que a gente vive na nossa vida, né? Principalmente quando você falou de você, da vida de todos, né? A gente acaba pensando e faz reflete naquilo que a gente vive no nosso meio, né, familiar. E essa palavra foi muito legal. Eu me sinto uma contraditória dentro da minha casa, dentro do meu seio familiar, dentro da minha trajetória de vida. E agradeço, sim, todos os dias a Deus por estar de pé, porque é igual o bambu, né? Enverga, mas não quebra. E a gente vai perguntando no meio do caminho, mas por que isso, por que aquilo, o que está acontecendo? E durante a vida e durante o caminhar, a gente vai entendendo, é como você falou. Há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha sabedoria, o amadurecimento, o caminhar que a gente chegou até aqui. Então, quando a gente olha para trás, a gente entende muita coisa, a gente faria diferente outras, aliás, quase tudo, né? E você se enxerga como uma pessoa na contramão disso que a gente vive todos os dias, como a falta de amor, a falta de empatia pelo próximo, de você ter abraçado a fé, mas não a fé fundamentalista, de você se vestir diferente, de você ser diferente, mesmo assim você ter o amor de Deus na sua vida, mas você é excluída. É excluída ou excluído de um meio tradicional, de um meio que socialmente exige que você tenha uma postura certinha, bonitinha, certinha que eu digo no sentido estético, no sentido de tradicionalismos, de comportamentos, dentro do seio da família que você nasceu, ou dentro do contexto social. Então, quando você pensa um pouquinho fora da curva e faz, apesar de todo o mal que você tem em volta, e você persiste em acreditar no bem, no amor, na fé, apesar de toda a pancada, realmente, isso é contraditório, isso é fantástico. É o amor de Deus na nossa vida, é uma coisa que a gente vive, não consegue explicar, a gente só vive e acredita. E a gente pede todos os dias para essa fé e essa força e esse contraditório continuar na vida da gente. E eu sou muito grata por ser hoje e grata por isso que você falou agora, de ser uma pessoa contraditória. Eu não, como você falou, você tem que se amar mais. Tem horas que a gente se culpa. A gente, será que eu estou indo para será que eu que estou sendo muito exagerada? Será que sou eu que estou sendo muito rebelde? Será que sou eu que estou sendo muito intransigente? Mas não. Eu acho que perfeito isso que você falou. A gente ter orgulho no bom sentido, né? Na humildade de entender que todos os dias a gente aprende, mas dentro das nossas imperfeições a gente tenta ser o melhor que dá para ser, aprendendo com esse amor, que dá para ser bom, mesmo sendo imperfeito, que dá para amar, mesmo sendo imperfeito, que dá para ser contraditório, mesmo sendo imperfeito, que dá para você falar de Jesus e ver aqueles invisíveis que precisam ser vistos, porque você é contraditório. E talvez se você não fosse, você não veria. Entendeu? Eu acho que
você se propõe a viver nessa contramão da lógica da sociedade muito individualista hoje em dia, você só consegue enxergar coisas bem sutis porque você é contraditório. Porque se você não estivesse fora dessa casinha, você não enxergaria. Enfim, essa é a minha filosofia hoje. Amém, minha irmã. Amém. Alguém mais que queira falar? Pode falar aí, tá? Ou não. A gente vai orar. Ok? Só quero ouvir. Amém. É isso. Vamos orar, meu povo, agradecer o Eterno por essa contradição que nós somos e que porque nenhuma gosma intergaláctica nos comunicou, mas alguém imperfeito. Sabemos que alguém imperfeito nos comunicou o Evangelho, somos nós também imperfeitos que comunicamos o Evangelho para os outros, né? E no último quesito é o que a gente fala, né? É muito mais o que a gente faz, a forma com que a gente se comporta, né? No mundo. Então, oremos. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é no nosso caminho, aquilo que o Senhor nos conduz, a graça que o Senhor nos ama. Obrigado porque, mesmo que imperfeitos, mesmo que relativos, mesmo que paradoxalmente estranhos, a gente ainda caminha no meio das dores e atravessamos com eternidade os caminhos. E que o Senhor possa nos conduzir nesse caminho de graça, de amor. Obrigado por nos dar a oportunidade de participar dessa vida, atravessando vidas com cuidado, com afeto, sendo a gente uma oração respondida para as dores, e não apenas orando pelas dores. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos conduza. Obrigado pela tua igreja, obrigado por aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, obrigado por esses que se dispuseram, obrigado pelo caminho que o Evangelho provocou em nós e o quanto que de nós, de alguma forma, a partir da gente, de alguma forma, o Senhor tem mostrado o seu caminho de beleza, de amor, de cuidado no meio daqueles que sofrem. É o que eu agradeço ao Senhor hoje por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor tem aberto de caminhos para que a gente ainda possa ser bom, mesmo e apesar de tanta maldade no mundo. Obrigado. É o que eu oro em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida da gente hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. E o Flusão ganhou lá do Corinthians, lá na casa do Corinthians, tá? Eu tô aqui ouvindo o grito do bar, gente, né? Ganhamos lá dentro da casa do Corinthians, né, cara? Então, o que eu posso dizer, né? É triste porque o Flamengo também tá ganhando, porque o combo perfeito é quando o Fluminense ganha e o Flamengo perde. É o combo perfeito, né? Pra mim foi perfeito. O Corinthians perdeu e a gente ganhou e ainda assumiu a liderança do campeonato porque o É, Fluminense mas o ganhou. Flamengo tá ganhando. O Flamengo tá ganhando. Ah, mas acho que mesmo assim eles não ficam A em gente cima. tem um inimigo em comum, Fábio. Tem. Entende? A Na gente tem verdade, um dois, inimigo em né? comum. Olha Flamengo só, e Corinthians. Jesus mandou amar os inimigos. Entendeu? Eu tenho que amar vocês, vocês têm que amar o Mas Flamengo. amar não é gostar, fica esperto, hein? Eu tento amar, mas assim, gente, Amar acho não que é nem gostar. amar é complexo para mim. Então, gente, boa semana para vocês. Vai ter um negocinho de Páscoa em que a gente vai ajudar os irmãozinhos lá de Abetá. Eu vou ajudar amanhã os irmãozinhos também, que fizemos as embalagenzinhas hoje de bis, que eu comi os 3 bis, e o Renê comeu 3 caixas, né? Vamos Renê dos caminhar, meus, né? eu comeria os três. Vamos caminhar nisso, né? Vamos cuidar, o que tiver na mão para fazer, a gente faz. Então, quem puder ajudar, ajude. Quem não puder, não chore, não sofra. O Eterno tem conduzido a igreja dele também no caminho da salvação. E graças a Deus, apesar de nós. Então, não sofra, não doa, porque não deve doer as nossas impossibilidades. Mas podendo, quem quiser, podendo, cuide de um pequeno, mesmo que não seja nessa caminhada nossa, mas alguém que você trombou na rua, alguém que você viu. Cuide, não dá ovo de Páscoa não, que ovo é caro, mas dá umas barras de chocolate, cuida de alguém, dá um chocolatinho para alguém,
mas lembrando da mensagem da Páscoa, né? Daquilo que a Páscoa, de alguma forma, nos proporciona de reflexão, porque acho que todo momento é um momento de refletir acerca da bondade de Deus e acerca de como que a gente pode mudar o dia de alguém, transformar um dia comum num dia extraordinário, às vezes com uma atitude bem simplesinha. Então, cuide de alguém essa semana, é o que o Papai do Céu nos orienta. Amém? Sim.